Cristo, tende piedade de nós, pecadores. Cristo, tende piedade de nós, pecadores. Cristo, tende piedade de nós, pecadores. A paz de Jesus, a paz de Maria, seja no teu coração, na tua vida, que o Paráclito de Deus possa estar iluminando os seus passos nesse final de semana. Está vendo que eu estou colocando um tema sobre padres e anjos. Gostaria de falar dos dois temas bem rapidamente. Por exemplo, esses dias eu encontrei com um padre que é bastante meu amigo, que eu gosto muito dele. E foi um papo gostoso, a gente deu risada e tudo mais. No outro dia, me encontrei com uma outra pessoa na rua e falei, olha, encontrei com o padre fulano de tal. Essa pessoa começou a falar mal, porque esse padre é isso, porque esse padre é aquilo, porque esse padre é aquilo outro. E eu pergunto para você que está vendo essa live mais tarde, está vendo agora, você tem rezado pelo teu sacerdote, pelo teu padre? Você reza por ele? Ah, mas eu não gosto do jeito dele. Mas você reza por ele? Tem pedido a Deus por ele, para que Deus o ilumine aquilo que você não gosta, talvez? Que Deus possa mudar o coração dele e fazer com que ele seja cada dia melhor? Ou não? Ou você deixa para lá? Eu aprendi, olha que coisa, aprendi com um pastor evangélico, isso eu posso dizer o nome, pastor Werner, de rezar pelos inimigos e rezar pelos padres. Eu rezo todos os dias pelos padres. Mesmo aqueles que me perseguiram durante a vida, que me perseguem, eu rezo pelos padres. Que são, assim, muito perseguidos por Satanás. Já falava São Padre Pio, né? Eles são muito perseguidos por Satanás. E eu faço parte. E sabe que sacerdotes são anjos. Eles são anjos. Só no Brasil, não sei se você sabe disso, se tem essa informação, estima-se que se tem de 7 a 8 mil padres que deixaram a igreja para se casar, ou simplesmente saíram da igreja. Eu me lembro até de uma paróquia que eu trabalhei, isso há muitos anos atrás, que tinha um ex-padre não, porque o padre sempre vai ser padre, né? Nunca é ex-padre, né? Então você fala, o padre Fernando é ex-padre, não. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, sou padre para sempre. Quando fui ordenado, isso foi me imposto, me colocado no meu coração, um caráter indelével. Mas esse padre, que tinha deixado o ministério para se casar, frequentava a minha igreja, no que eu participava, porque eu era pároco. Isso ainda como romano. Acontece o quê? Acontece que esse cara era muito inteligente. Ele tinha uma sabedoria imensa e eu coloquei ele para dar catequese, coloquei ele para dar palestra para os casais. Eu fui pondo ele para trabalhar na igreja, para aproveitar todo o conhecimento que ele tinha. Agora, o que aconteceu? O bispo ficou sabendo, o bispo da época, ficou sabendo que o padre fulano de tal estava me ajudando. E já mandou uma ordem daquelas bem assim, bravas, proibindo esse padre de trabalhar na igreja, de falar qualquer coisa na igreja, de dar palestra, e proibindo ele de comungar, de receber a comunhão. Ele com a esposa. Repito, você reza pelo teu padre? Agora nós temos uma coisa que eu gosto muito, um companheiro incansável da nossa alma. Nós vivemos assim num mundo muito materialista, mas a igreja nos ensina que o céu está mais próximo de nós do que o ar que respiramos. E aí eu pergunto para você, quem é o anjo da guarda? Você sabia que você tem um anjo da guarda? Faz muitos anos, né, Denise, que eu falo sobre o anjo da guarda, que eu ensino sobre o anjo da guarda, muitos e muitos anos. Desculpa. Olha, presta atenção. O anjo da guarda não é um amuleto, mas ele é um ser espiritual, puramente racional, dotado de vontade, designado por Deus para nos guiar. Mateus 18:10 diz assim, vede, não os desprezeis, algum desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Olha só, que forte isso. E na tradição ortodoxa,
Nós recebemos um anjo da guarda no momento do nosso santo batismo. Sabia disso? Ele é o selo da proteção divina sobre o novo batizado, o novo iluminado. E esse anjo tem uma missão dupla: guardião do corpo, proteção contra perigos físicos e ataques demoníacos visíveis e invisíveis. Também guardião da alma. Ele é o nosso pedagogo espiritual, né, que nos ensina. Ele sussurra pensamentos de arrependimento e nos inclina à virtude. Agora, o anjo respeita a nossa liberdade. Ele nunca nos força. Ele sugere o bem, mas respeita o nosso livre-arbítrio. O anjo, na liturgia e na oração da Igreja Ortodoxa, é uma oração de interpretação. Em cada liturgia divina, pedimos um anjo de paz, um guia fiel, um guardião de nossas almas e corpos. Então, peçamos ao Senhor. O cânone ao anjo da guarda, existe um serviço específico de oração diária ao anjo da guarda no livro das horas da Igreja Ortodoxa. E tem também o arrependimento do anjo. Os nossos padres da Igreja dizem que quando nós pecamos, nosso anjo se afasta e chora, como alguém que vê um amigo se ferindo voluntariamente. Olha só, ele não nos abandona por ódio, mas nossa impureza o impede de se aproximar como fumaça afasta as abelhas. E tem uma relação muito pessoal no fim da vida. Amizade mesmo espiritual. Então, como cultivar essa relação? Através da oração silenciosa, da consciência de sua presença. Querido, nunca te sinta sozinho, pois o teu anjo está aí. E na escatologia ortodoxa, presta atenção, o anjo da guarda é quem acompanha a alma após a morte, ajudando a atravessar as moradas celestes, os pedágios, né? E apresentando-nos diante do Cristo. Sabe? Eu poderia até aqui passar horas e horas e horas falando sobre o anjo da guarda. Mas quero te ensinar uma coisa que eu sempre ensinei. Quero te ensinar uma coisa. Você tem o costume de acordar às 3 horas da manhã? Você tem esse costume, não? Chega às 3 horas da manhã, você acorda? 3 horas da manhã, só para você entender. 3 horas da manhã é o horário contrário às 3 horas da tarde que Jesus nos salvou, não é isso? Então, 3 horas da manhã é o horário mais forte que o inimigo ele mais ataca. Então, se o inimigo está, presta atenção nisso, se o inimigo está te atacando ou armando alguma coisa contra você, ou contra a sua família ou as pessoas que você ama, você vai acordar 3 horas da manhã. O que você tem que fazer? Agradecer a teu anjo, por ele estar te acordando, rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, pedir ao Cristo que tem piedade de nós e agradecer mesmo. Porque você não vai ficar sabendo, mas o teu anjo sabe que o inimigo armou contra você. Mas se você faz essa oração, se você reza por ele, faz essa oração, ele vai apresentá-la com alegria diante do trono de Deus. Talvez você não fique nem sabendo, você nem vai ficar sabendo do que o inimigo tinha armado contra você. Mas teu anjo vai estar ali. Vai estar ali te acordando e falando, acorda, porque o inimigo está armando contra você. E uma outra coisa muito importante, porque se eu fosse falar, por exemplo, aqui, de testemunhos daquilo tudo que o anjo da guarda fez na minha vida, eu ficaria aqui a tarde de sábado inteira, esse sábado de carnaval, falando. Me livrou da morte várias vezes, me livrou de acidentes, me livrou de coisas, de situações muito difíceis. Por exemplo, só uma coisa, só para você entender. Para você entender o negócio. Se eu vou num shopping, suponhamos, aqui não tem, mas se eu vou num shopping, a primeira coisa que eu faço, bem na hora que eu tô saindo, eu falo, anjo, meu anjo, arruma uma vaga para mim lá, para mim
estacionar perto. Quando eu chego, sempre vejo um carro dando ré, saindo e eu entro. Sempre me arruma vaga. E outro detalhe que eu ensinei muitos em Pinhal e por onde eu passei. O seu anjo tem um nome. Ele tem um nome. Você pode tratar ele pelo nome. Cada pessoa tem um nome. E cada anjo tem um nome também. Então eu vou te falar uma coisa, te ensinar uma coisa. Você vai começar a ser muito amiga, muito amigo do teu anjo. Falar muito com ele. Tudo que você for fazer. Vai resolver um negócio, um problema, manda teu anjo na frente. Vai conversar com alguém, manda teu anjo ir na frente. Vai fazer algum trabalho, manda teu anjo sempre na frente. Comece a cultivar a amizade com ele. Quando ele perceber, presta atenção nisso, quando ele perceber que você é de confiança, ele vai falar o nome dele. Eu sei, do meu há anos já, sei o nome do meu, há muitos anos. E ele vai falar o nome dele para você. Mas, padre, como é que ele fala? Como é que eu fico sabendo o nome dele? Simples assim. Mesma coisa, 3 horas da manhã. Ele vai te acordar e você vai acordar com um nome na cabeça. Esse nome sempre tem que terminar com El. El significa filho. Filho de Deus, El. Sempre vai terminar com El. Sei lá, Miguel, Azarel, sei lá, não vou aqui citando. Mas ele vai te acordar com o nome. Quando ele te acordar com esse nome, você vai agradecer a ele pela confiança e pode ter certeza, rapidamente você vai dormir de novo. E no outro dia você vai acordar com aquele nome na cabeça. Presta atenção, presta muita atenção. Só que tem um detalhe. Você não pode dizer pra ninguém o nome do seu anjo. Não pode dizer pra ninguém. Por que isso? Porque existe uma guerra muito grande, você sabe disso, pela tua alma, entre os demônios e entre os anjos. Existe, assim, uma guerra muito grande, querendo a tua alma, querendo te levar, um querendo te levar para o inferno e o outro querendo te levar para o céu. Nesses dias, por exemplo, de carnaval, nossa, os anjos ruins vão, assim, atacar para valer. As pessoas vão beber, vão usar drogas, vão fazer coisas que vão se arrepender, porque os demônios estão soltos. E você que tem fé, você que acredita em Deus, peça que o teu anjo não deixe você cair em tentação e te proteja, entendeu? Quando ele falar o nome, quando o teu anjo falar o nome dele para você, não fale para ninguém, nem mesmo para o padre, entendeu? Não fale para ninguém, e nem mesmo para o padre. E reze muito pelos sacerdotes, que são anjos, como eu disse. São anjos que Deus coloca nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. E como é difícil, né? Como é difícil. Por exemplo, eu já vivi muito disso. Você vai trabalhar numa paróquia, você começa a fazer o seu trabalho lá. Depois de 2, 3, 4 meses, você é insubstituível. Não existe padre melhor que você. Quando o bispo resolve trocar você de paróquia, e o padre tem que aceitar pela obediência, o bispo fala, não, você não vai ficar mais aqui, você vai para tal lado. Nossa, as pessoas ficam revoltadas, ficam bravas, brigam com o bispo, brigam com todo mundo para não deixar aquele padre sair de lá. Mas aquele sacerdote, ele vai. Tanto na igreja ortodoxa como na igreja romana, existe o voto de obediência. Aquele sacerdote vai. Aí as pessoas choram, as pessoas, aquele que era padre bom, agora puseram aí um Zé Ninguém aí, esse padre é ruim, o outro pregava melhor que esse. Começa aquelas críticas. E você não está rezando. Mas acontece uma coisa, pensa comigo. Quando passa 4 meses, olha lá, 3, 4 meses, que aquele padre foi transferido, foi para outra paróquia, ninguém mais lembra dele. Reparou nisso, não? Ninguém mais lembra. As pessoas esquecem, as famílias esquecem. Aqueles que convidavam para almoçar, para jantar, não convidam mais. Aqueles que eram amigos da família não são mais. Só para terminar, eu me lembro de uma história com a minha mãe. Eu trabalhei como padre numa cidade, não muito longe daqui onde eu estou, e tinha umas mulheres lá muito
amigas dela, muito amigas, entre aspas, que se diziam amigas. E eu falava para ela, mãe, ó, o negócio é o seguinte, presta atenção. Elas são amigas da mãe do padre, não da dona Angelina. Um dia nós voltamos. Ela veio aqui para Divinolândia. Ainda era viva, tadinha. Ela veio aqui para Divinolândia. E um dia eu cheguei aqui para fazer uma visita, ela estava reclamando. Ah, fulano não ligou mais, porque ciclano não dá mais bola. Aquela lá dizia que era tão minha amiga, nunca mais veio aqui, nunca mais apareceu, nunca mais me ligou. Então eu falei para ela, mãe, lembra que eu falei isso? Eles eram amigos da mãe do padre, não era da Angelina. Então reze pelos sacerdotes. Aquele que um dia trabalhou na sua paróquia, aquele que não trabalha mais, aquele que está aí, talvez você não goste dele. Reze pelos sacerdotes. Reze por mim. Reze pelos padres ortodoxos. Eu estava falando de 7, 8 mil padres que deixaram o sacerdócio. Só para você ter uma ideia, a nossa fraternidade, 95% dos padres, inclusive o bispo, que fazem parte da fraternidade ortodoxa, são ex-padres romanos. Todos foram ordenados pela igreja romana e foram aceitos na igreja ortodoxa. Então vamos rezar a oração do anjo da guarda. É até bom depois você guardar esse vídeo para você rezar sempre essa oração, pedindo a proteção do seu anjo. Reza comigo. Santo anjo, que as velas, pela minha pobre alma e pela minha vida atribulada, não me abandones, a mim que sou pecador, nem te afastes de mim por causa da minha incontinência. Não des lugar ao demônio maligno, para que ele não me domine através da tirania deste corpo mortal. Fortalece a minha mão miserável e fraca. Guia-me a mim e aos meus irmãos que vão ver essa live, no caminho da salvação. Sim, anjos de Deus, guardiões e protetores da nossa alma e do nosso corpo miserável. Perdoa-nos de tudo aquilo que ofendemos em todos os dias de nossa vida. E se eu pequei nesta última jornada, protege-me e preserva-me de toda a tentação do inimigo, para que eu não me irrite e não irrite a Deus com nenhum pecado. Interceda, anjo, por mim, junto ao Senhor, para que Ele nos confirme no seu temor e faça-nos de nós servos dignos da sua bondade. Amém. Deus abençoe, Deus te proteja. Que Maria Santíssima te pegue no colo sagrado e te dê um ótimo fim de semana. Voltamos segunda, se Deus quiser. Tchau.